10 horas Ele e pegou o celular para fingir que não está interessado. 32 minutos. Vagabundo. Casemiro Miguel, assunto da semana. Assunto delicado. Delicadíssimo. Felipe Coutinho fora do Vasco. O que você tem a dizer? Pois muito foi falado. A culpa é minha. Você foi apontado como um pivô. Pivô da separação. Da saída de Felipe Coutinho do Vasco. Então, a gente numa reunião hoje, ontem, e durante toda a semana aqui do Roda de Bobo, a gente falamos do assunto? Reunião. Não falamos, a gente tem várias reuniões. Porque a gente preferiu dar a você o direito também de falar mais um pouco sobre o assunto. Não, tem que ser falado. Se o dedo foi apontado, eu acho que... Não, porque a grande questão é que agora tem fatos novos, né? A verdade é essa, né? A gente vem falando, vem acompanhando e os fatos novos foram acontecendo também. Então é justo que se fale, também é justo ouvir a opinião de outras pessoas, porque eu sou vascaíno. Então acaba que a minha análise acaba ficando mais visceral, comprometida. Muitas vezes o ponto é passado e acontece. Você lembra muito bem do Copa Zona aqui com o senhor Carilli. O Carilli, infelizmente, eu via bastante. Cara, é o seguinte, cara, falar de forma madura aqui, que é uma coisa rara, né, de acontecer. Muito raro, mas hoje a gente tá mais, tá? Hoje tá um pouco mais maduro o programa e aproveitar... Olha que cena que tá acontecendo ali. Aproveitar que o programa ele é abobado, mas também tem seu lado sério. Cara, a questão do Coutinho, assim, é um quadro, né, isso aqui, mas a gente poderia ficar falando 2 horas. Eu acho que tem, cara, muito assunto para ser abordado. Eu acho que o primeiro assunto, que é o mais óbvio da situação, é o seguinte: se o Coutinho está mal de cabeça, se o Coutinho está precisando de alguma ajuda na parte mental, ele tem que parar mesmo, cara. Ele tem que parar, assim, de verdade. Ele tem que sair do Vasco, que hoje é uma grande pressão na cabeça dele, que hoje é uma grande cobrança na cabeça dele. Então, assim, eu achei muito corajoso da parte dele, de verdade mesmo, de expor isso na rede social. A gente sabe que, porra, a rede social, e aqui eu me incluo também, e incluo todo mundo, é uma panela de pressão, é uma panela que frita todo mundo, e ele foi muito, cara, corajoso de expor esse lado. A gente sabe, eu botei no grupo, inclusive, não vou falar nomes aqui, de um outro jogador que me mandou mensagem, falando, cara, tive problemas que ninguém nunca sabe, nem nunca saberá. Então ele foi muito homem de expor isso ali, de falar, cara, eu tenho problema, estava me fazendo mal e eu vou parar. Ponto. O resto, cara, tudo que vem antes e tudo que virá depois, eu acho que fica, não vou dizer comprometido, mas que perde o sentido do debate, porque, no fim das contas, eu acho que essa questão do Coutinho virou muito uma parada de sobre ter razão. Ah, eu tenho razão, eu avisei, eu falei isso, eu falei aquilo. Eu acho que a passagem do Coutinho, na minha opinião, foi decepcionante. Eu acho que ele chegou com uma expectativa. E aí, talvez agora, olhando tudo que foi falado, tudo que aconteceu, eu acho que a expectativa do torcedor para com o Coutinho, do Coutinho para com a passagem dele. O Coutinho, tenho certeza que também esperava mais e se frustrou muito de não conseguir dar esse algo a mais. Eu acho que o torcedor esperava do Coutinho algo que ele talvez não pudesse entregar, talvez ele nunca tenha sido, que foi um líder. A torcida do Vasco esperava que ele fosse um líder, um cara que botasse a cara e falasse, porra, eu resolvo, eu vou fazer, eu vou acontecer. E ele nunca teve essa personalidade. Eu acho que a torcida, eu me incluo nisso novamente, eu esperava essa postura do cara que chegou, um cara que tem uma... que brilhou na Europa, que foi destaque na seleção brasileira e que chegou no Vasco recebendo um salário alto, com méritos, tá? Eu acho que ele recebeu um salário condizente com o que ele apresentou durante toda a carreira. E aí, mais uma, se o DVD recebe 700, se o Matheus França recebe 1 milhão, se o Jair recebe 800 e o Coutinho recebe 2 milhões, e aí os outros estão errados. Os outros estão errados de receber esse valor. O Coutinho recebe um valor alto. E a cobrança tem que ser alta para um jogador que se espera muito, que está com a braçadeira de capitão do Vasco. E que, assim, honestamente, aí de novo, na minha opinião, na minha visão, ele não foi muito cobrado pelo torcedor do Vasco. Pelo contrário, ele foi muito acarinhado pelo torcedor. Óbvio, vai existir babacas, vai existir o babaca do Casemiro, que vai chegar aqui e vai fazer uma sacanagem, vai zoar o cara. A maioria absoluta da torcida do Vasco abraçou o Coutinho. A maioria absoluta da torcida do Vasco brigava em rede social para defender o Coutinho. A verdade é essa. Assim, desculpa, e eu até ouvi assim, infelizmente eu li de algumas pessoas a palavra desumano. Gente, desculpa, a gente acompanha e cobre o futebol há quanto tempo, cara? Desumano é o que foi feito com o Léo Pelé, desumano foi o que foi feito com o Everaldo, desumano foi o que foi feito com o... Caralho, eu poderia citar com o Gabriel Peck. Cara, o que eu pedi pro Peck fazer Enem é um absurdo, pô. E o Peck, não só eu, tá? Mas aqui eu tô falando de mim. O Peck deu a volta por cima
entregou muito pro Vasco, hoje tá lá na MLS. Eu me desculpei com o PEC, tá? Só para deixar claro que eu também não sou esse lixo humano. Mas, cara, ali no momento do torcedor, e na época eu não tinha a influência que eu tenho hoje, eu falava merda e é isso. E o torcedor fala merda mesmo. O torcedor vai lá no Instagram e manda ele tomar no cu. E na semana seguinte ele vai fazer o gol e vai falar que ele é o melhor do mundo. Porque o futebol é assim, cara. O futebol é assim. E a torcida do Vasco, em 2 anos de passagem do Coutinho, nunca, jamais levantou o dedo, levantou uma fala para falar mal do Coutinho. Pelo contrário, cara. O Coutinho era celebrado, o Coutinho saía dos jogos onde ele jogava bem, onde ele jogava mal, onde ele jogava péssimo, onde ele jogava pra caralho. E aplaudia sempre. Pela primeira vez, ele foi vaiado no jogo contra o Bahia e no jogo seguinte ele foi vaiado contra o Volta Redonda. Foram os 2 momentos que ele foi vaiado, ponto. E a maioria das críticas mais ríspidas, eu aqui, inclusive, né, o famigerado vídeo do Gilmar, é após ele desrespeitar o Vasco. Ele desrespeitou o Vasco uma vez, na minha concepção. Que é no jogo contra o Volta Redonda. Que é no jogo contra o Volta Redonda. Ele ri ali da torcida, eu achei debochado. Mas, meu irmão, com todo respeito, aí ele vai... Cada um age da forma que bem entender. Não tem problema. Ele desrespeitou o Vasco uma vez. E ele foi vaiado e ele foi criticado e só. Assim, a torcida do Vasco, em sua maioria, não queria que o Coutinho saísse. A torcida do Vasco, em sua maioria, apoiaria o Coutinho em qualquer queda de braço. Eu até achei que ele tivesse brigado com o Diniz, sendo bem sincero. E que, pelo que a gente sabe, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente leu, não é verdade. Ele não brigou com o Fernando Diniz. O problema não é o Fernando Diniz, o problema é do Coutinho, tá? O problema do Vasco pode ser. Então, assim, eu achei que ele... Tem algum problema com o Diniz? Venha a público e fale isso. Tem algum problema com o Pedrinho? Venha a público e fale isso, porque qualquer queda de braço no Vasco, o Coutinho ganharia. Esse é o tamanho da força do Coutinho. Esse é o tamanho do prestígio que o Coutinho. Não é que o Coutinho tinha, não. Que o Coutinho tem com a torcida do Vasco. A torcida do Vasco, obviamente que o momento agora é, de frustração, e vai ter gente que vai ofender, e vai ter gente que vai defender e tudo mais. Mas o Coutinho é um cara querido pra caralho pelo torcedor do Vasco. Em nenhum momento, as críticas foram maiores que os elogios, as ofensas foram maiores que o apoio. Nenhum momento. E isso eu tô falando para a galera que está criando essa história que é mentirosa. Então, agora, para o Coutinho... Ele quis sair. Exatamente. Para o Coutinho, de coração, de verdade, assim, de verdade mesmo, eu desejo o melhor, cara, que ele se recupere, que ele tenha saúde, que ele tenha cabeça, porque o futebol, a internet, é essa porra aí mesmo. De ontem para hoje, eu recebi 1 bilhão de xingamentos aqui no meu Instagram. A minha mulher recebeu no Instagram dela, o cara vem no meu Instagram e fala assim, ô gordo filha da puta, tá feliz? O cara vai no Instagram da minha mulher e fala assim, avisa pro teu marido gordo filha da puta se ele tá feliz. E vida que segue, porra, porque a gente é pessoa pública. A gente é pessoa pública, a gente está... Ninguém merece ser ofendido, ninguém merece ser xingado, tá? Só para deixar claro. Mas a gente está propenso a receber críticas e a receber elogios. E a gente tem que lidar com isso da melhor forma. Se a gente não lidar com isso da melhor forma, a gente precisa buscar tratamento. Simples assim. Acabou. E, Luiz, para passar a bola para o lado de lá... Não vou me estender muito, não. Eu queria ouvir do Luiz, que é um... São os 2 pontos aqui do Casé para jogar para aí, Luiz. Primeiro, se o que o Coutinho posta é sério, né? É delicado. Caralho. Mentalmente, né? O Coutinho... Faz psicóloga? Tá sentindo... Sim. Faz psicóloga? Faz psicóloga? Então merda. Eu já fiz, agora não é super importante. Vou voltar a fazer. Tu precisa? Precisa muito. Dá pra ver você na tua cara. Você tá precisando agora. É super importante. Você é uma pessoa descontrolada. Então, assim, o que postou ali o Felipe Coutinho, cara, pra mim é quase um pedido de ajuda, de alguém que tava sofrendo há um tempo. E não foi naquele jogo. Não foi contra o Volta Redonda, não foi contra o Bahia. Então, o primeiro ponto é a importância com a saúde do Felipe Coutinho. E só um porém rapidinho. Desculpa, Luiz. Só um porém rapidinho. Pipocaram hoje algumas informações que o Coutinho ficou muito abalado depois de perder o título da Copa do Brasil, que ele queria entregar um título para o Vasco e que ele acabou não conseguindo, não fez uma boa final, é bem verdade, e que isso abalou muito ele e que ele, de alguma forma, deu a entender à diretoria ou comunicou à diretoria que queria parar ali. Essa informação, acho que do Gilmar Ferreira, se não me engano, talvez. Se isso aconteceu, a diretoria do Vasco também está errada. Também está errada, cara. Porque assim, se o jogador vira e fala, eu não tenho condições mentais de seguir, cara, não vai ser um convencimento de uma conversa que vai mudar esse sentimento, cara. Assim, esse papo de que que a gente ouvia há tanto tempo, pô, o Coutinho, olha o Coutinho em campo, o Coutinho é triste, pô, olha o Coutinho em campo, ele não celebra, olha o Coutinho em campo, não sei o que, não sei o que lá. Isso pode ter um fundo disso aí que o Coutinho está vivendo, que é, eu não sei se é uma depressão, se é um momento ou se é algo recorrente.
Cara, a diretoria do Vasco deveria olhar para ele e falar assim, cara, você precisa de alguma ajuda? Não deveria ser. Não, vambora, pô. Agora vai ser diferente, porque ano após ano, a cobrança do Vasco só vai aumentar, cara. A torcida do Vasco tá aqui há 20 anos na merda federal. Então, assim, é óbvio que a cobrança vai aumentar. E se você recebe um salário alto, se você é o representante... Cara, ele é o capitão do Vasco. Ele é o representante do time dentro de campo. Mas ele vai ser cobrado. É equivocada. É outro erro da diretoria. É uma escolha equivocada. Mas é outro erro da diretoria. Porque se ele tem esse perfil, que a diretoria olhasse e falasse, Coutinho, você é muito representativo. Tecnicamente, não necessariamente tem que ser o capitão da equipe. Eu concordo. E acho que no caso do Coutinho, ele nunca... papo de seleção brasileira. O Coutinho, ele nunca teve o perfil da liderança de equipe em lugar nenhum que ele passou. Uma coisa que eu quero falar rapidinho assim, eu acho, e aí eu tô falando da minha expectativa, tá? O Coutinho, eu fui até conferir os números, o Coutinho fez 56 jogos no ano passado. Sim. Muito mais do que eu imaginava que ele pudesse fazer. Da carreira dele. O Coutinho, ele não jogava mais de 22 partidas desde a temporada 21-22. Sim. Então, o que é o Coutinho nos últimos 5, 6 anos de futebol? O Coutinho, nos últimos 5, 6 anos de futebol, foi um cara que viveu do lastro que ele mostrou de qualidade técnica no auge dele no Liverpool, porque no Barcelona ele não entregou, nem de perto que ele foi, nem de perto que ele custou. Não, no Bayern de Munique, ele foi um componente... 12º jogador. Um componente de um time campeão. Importante, foi importante. Mas assim, não é um cara que é lembrado do Bayern de Munique, nem aqui, nem lá, mas beleza, teve a sua parcela de contribuição, e dali pra frente ele nunca mais conseguiu... Assim, desde que ele saiu do Liverpool, que também se beneficiou muito com a saída dele, porque montou o time que montou e foi campeão de tudo a partir da saída dele também. Mas assim, eu me surpreendi com a quantidade de vezes que ele esteve disponível. Porque isso foi muito fora da curva em relação à carreira do Coutinho. Mas dos 91 jogos que ele fez na volta dele, acho que ele só completou 24. Mas assim, eu acho que assim, o maior talento que alguém pode ter é a disponibilidade. Sim, claro. É mais do que a sua capacidade técnica de fazer alguma coisa, é a sua disponibilidade de estar em campo. Se ele jogou menos minutos porque talvez não estivesse entregando, aí a gente vai cair no problema dele nos últimos anos todos, que foi não conseguir jogar futebol. Então, e eu acho, assim, que ele pode ter ajudado na saída de bola do Vasco, só que o que se esperava do Coutinho... O que foi o melhor Coutinho na vida dele? O cara mais perto da área, abrindo, chapando bola no ângulo, botando os caras pra jogar. Mas aí já é um problema do treinador. É uma questão tática. Mas calma, aí é um problema do treinador. Que a gente também cobra muito, tá? Claro, é um problema do treinador, mas não foi só um técnico que passou lá no Vasco, no período que ele lá esteve, outros técnicos também passaram, mas é também dele se impor enquanto jogador. Fala assim, caralho, olha só, porque no fim... Mas olhando agora, a impressão que passa é que ele não tinha mais força para... E aí, para fechar o meu tema aqui, tudo que vocês falaram de relação à saúde mental, eu estou 100% assinado com vocês. E que ele busque a melhor ajuda, que fique bem. Porque, no fim das contas, cara, ele teve uma carreira de absoluto sucesso. Caralho. Se você for analisar o que ele conquistou na vida dele, como ser humano, é de um sucesso absurdo. Então, se ele tiver como jogador. Não. Mas eu não tô nem entrando no mérito, mas assim, o que ele atingiu enquanto pessoa... Foda pra caralho. De um gigantismo assim, absurdo. Se ele conseguir enxergar isso para que se sinta bem, porque no futebol acho que ele tem elementos, sim, para se sentir como um cara que perdeu aquilo que ele tinha em algum momento, porque ele perdeu. Ele é um dos melhores jogadores do mundo e ele deixou de ser. Muito rapidamente, quando, na verdade, ele deveria ter continuado a ser, na teoria. Mas aí só para fechar. O time é péssimo. Independentemente se agora foi o estopim e não aguentava mais, beleza, mas ele sai depois de ele ter feito depois de ter tido o pior comportamento dele com a camisa do Vasco, o pior comportamento dele. E é por isso que a diretoria do Vasco está errada, cara. Porque se ele sinalizou no final do ano que ele queria sair, a diretoria do Vasco deveria ter falado, porra, a gente lamenta, mas tudo bem. Mas tudo bem, mas no fim das contas, cara, essa decisão é dele. Eu concordo. Assim, o timing é dele. Mas ele foi totalmente dele. O timing é dele aqui e lá atrás também. Pô, todo mundo que trabalha com o Diniz fala, pô, o Diniz é um cara que consegue. O Diniz mudou a vida de vários jogadores, bons e ruins, mudou a história de várias gente no futebol. Se ele falasse ali pro Diniz e pra diretoria, assim, pra mim acabou. Eles iam aceitar, ainda mais sendo uma questão... Mas aparentemente não aceitou. Lógico. Ele deveria ter que falar de novo, só que aí ele não falou de novo. Eu acho que aí tem muito perfil também do Diniz, do cara que conseguiu recuperar vários jogadores, né? Assim, ainda mais em um ambiente de pressão. O que eu penso, Mas eu acho que a questão técnica puxou demais, cara. Puxou muito. Eu acho que o Coutinho ele sempre foi um cara meio tímido, né? Introspectivo e, assim, tudo que aconteceu na carreira dele, chegou no topo
teve muitas questões físicas e acabou perdendo aquele protagonismo, aquele brilho que a gente acompanhou principalmente com a camisa do Liverpool. Quando ele volta para o Vasco, eu tenho a interpretação que ele volta para casa, mas tentando reencontrar a felicidade. Como jogador. Como jogador de futebol. Eu também acho. E ele enxerga o Vasco como a sua casa de um lugar que ele seria muito abraçado. E ele foi muito abraçado. Essa é a verdade. Mas isso não era suficiente. Então, mas por isso que é um tema muito complexo, cara. Porque assim, se você tem uma questão psicológica, emocional, é muito difícil dentro do futebol você eternamente pisar em ovos numa relação. E aí você fala do jornalista que vai criticá-lo, e você tem que criticar de uma maneira respeitosa, você fala de um torcedor. Ele era o camisa 10 do Vasco. Porra. Num clube que, assim... O Roberto Dinamite foi vaiado alguma vez no Vasco? Porra. Muitas. Não, todo mundo. Porra, acabou, porra. Caralho. Mário, porque a grande questão é como que o cara vai encarar. A gente falou aqui de diversos jogadores, aí não é uma competição de quem é mais humilhado dele. ou de quem é menos humilhado. A gente, volta a repetir, o que aconteceu com o Léo Pelé no Vasco não é justificável. O que aconteceu com o Peck no Vasco não é justificável. O que aconteceu com o Everaldo no Fluminense não é justificável. Mas esse é o futebol. A gente está falando de um fato aqui. A gente está falando de um fato. Eu acho assim. Assim, isso que é importante falar. Ele vai ser cobrado dentro do futebol, dentro de um ambiente de alto rendimento. Um camisa 10 do Vasco, de qualquer grande time, vai ser cobrado pela expectativa que se tem, pelo que ele representa, pelo nome que ele tem. Principalmente depois das saídas ali de Ryan e de Verratti, ele se tornou a figura do time. Ele se tornou a estrela do time. E herdou a braçadeira de capitão, que era do Verratti. Mas ele deveria já ser quando esses caras estão lá. Eu acho que, eu não consigo entrar na cabeça dele, Dona, desculpa te cortar de novo assim, eu não consigo entrar na cabeça dele e eu não estou aqui para discutir o que o levou a não conseguir dar certo. Agora, eu só acho o seguinte, de maneira geral, as pessoas tinham de expectativa. Felipe Coutinho, o segundo melhor jogador da geração. Eu acho. Tecnicamente, eu acho. Desculpa. Ele foi o segundo melhor jogador da geração há 7 anos. Exato. Há 7 anos que ele não é. Mas tudo bem. Felipe Coutinho, o segundo melhor jogador da geração, vem ao futebol brasileiro. O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui e vai jogar bola. E vai chegar aqui e vai deitar pra cima dos caras. Eu vou te falar o seguinte. Eu também tinha essa expectativa. Porque assim, porra... Se a gente toda hora vê os caras médios da Europa vindo pra cá... Eu não esperava que ele fosse deitar. Eu acho que a passagem do Coutinho pelo Vasco está muito longe de ser uma tragédia. Falei isso aqui no geral durante a semana. Está muito longe de ser o pior custo-benefício. Eu acho que é uma passagem ok. Acho que é uma nota 6. Então, okay, nota 6, 6,5. Eu esperava uma boa passagem. Desculpa, a passagem do Coutinho, se ela é nota 6, ela não é uma passagem ok. Não, porque assim, eu falei o seguinte, ele é uma passagem, na minha visão, é uma passagem de nota 6. Que tem problema físico... Eu acho que ele é ok. É muito complexo, mano. Não, é complexo. Eu esperava mais do Coutinho. Eu só não esperava ele deitando. Quando você fala deitando, você espera que ele vai fazer o que o Luiz Soares fez, por exemplo. Eu esperava que ele pegasse uma bola, abrisse pro pé direito e metesse na gaveta. Uma. Ah, ele fez. Ele fez uma, beleza. Ele acabou fazendo, né? Ele fez uma. Não, ele fez contra o Melgar, ele fez contra o Nova Iguaçu, mas é isso. Melgar, Nova Iguaçu, é isso. Mas assim, eu não quero criticar o cara agora, porque agora fica mas parece que, pô, é foda. Só pra encerrar, é muito difícil no futebol você ter essa relação de pisar em ovos. Se ele não tá bem, é o que o Cazé falou, o Coutinho precisa ser feliz. Isso. E o Vasco tem que seguir, o Vasco vai seguir. E a questão, assim, pra finalizar, tá? Porque tem uma narrativa e eu me posicionei ontem, é mentira. O Coutinho nunca foi perseguido pela torcida, por jornalistas, isso não aconteceu, ele foi cobrado, como qualquer profissional é cobrado, ainda mais no meio do futebol, você vai ser elogiado e você vai ser criticado. Por exemplo, eu sou um cara, aqui é a live da verdade, que até hoje a galera me zoa, porque no ano passado eu pedi o Coutinho na seleção. No momento que ele estava bem, eu pedi o Coutinho na seleção, muito mais pelo que ele representa na qualidade dele e pela carência, eu achava que ele poderia se enquadrar ali. Então, assim, o Coutinho ele foi muito... Isso eu falo com tranquilidade, tá? Na passagem mediana, ok dele, nota 6, 6,5, enfim, alguém pode falar que é 7. Nessa passagem que para todo mundo foi decepcionante, ele foi muito mais elogiado do que criticado, perseguido. Agora foi um momento de mais pressão em cima dele. E aí, o que eu quero dizer para finalizar é, a culpa não é da torcida, que deu muito carinho para ele e para a família dele, a culpa não é do jornalista... minha culpa, do Luizinho, do Cazé, do Igor, do Pedrosa, porque fez uma crítica direcionada ao Coutinho. A culpa não é
Aí é um timing dele, aí é uma questão da personalidade dele e talvez uma situação que ele precise de ajuda. E eu espero que ele tenha essa ajuda, cara. Acho que todo mundo precisa de ajuda e todo mundo tem que ter a oportunidade de fazer terapia, entendeu? De entender suas questões, de resolver suas questões. Ele vai precisar de tempo agora. É triste como se encerra? Eu acho que sim. É triste porque ele apareceu como uma das grandes promessas da história do Vasco, uma cria, um cara que o torcedor lotou São Januário para recebê-lo e acabou saindo de uma maneira desgastante. Mas acho que é muito mais uma situação dele, como ele não conseguiu absorver, uma pressão que é natural no futebol. Ele teve críticas normais dentro do futebol, gente. Eu não ouvi de respeito. Então, mas assim, eu não vou falar mais, mas eu acredito assim, eu não consigo acreditar que o que fez o Felipe Coutinho, apesar disso ter sido colocado na nota lá, que o que fez o Felipe Coutinho parar ou sair do Vasco foi alguém ou alguma crítica ou a torcida ter vaiado o Coutinho. Desculpa. Não pode porque isso não pode ter sido. Sabe por quê? Talvez porque, não pode ter sido. Não, desculpa, assim, porque isso é absolutamente normal no futebol. Eu vou falar por mim. Corinthians, eu fiquei mas rapidinho, eu fiquei é uma realidade diferente dele, cara. Não, Casé, é uma realidade, ele nunca viveu isso. Casé, rapidinho, só pra falar um negócio. Ele nunca foi vaiado no Liverpool, ele nunca foi vaiado no Barcelona, ele nunca foi vaiado no Aston Villa, ele nunca foi vaiado no Barcelona, que ele chegou lá a fazer assim, vaiado assim. Pressionado ele foi. Outra coisa. Eu acho assim. E outra, só pra deixar claro, o Coutinho tá cagando e andando pro Barcelona. Eu acho que o combo de isso ninguém é, o Coutinho é Vasco. Sim. A família do Coutinho é Vasco. O Coutinho se importa com o Vasco. O Coutinho queria estar entregando mais. Ele não estava conseguindo entregar mais. E aí, o Donan fala essa questão de ele estar voltando para casa. Eu acho que a questão de estar voltando para casa tem uma coisa que ele queria. Achou que era incondicionalmente, que é não só o carinho, a proteção. Mas não é assim. Ele foi protegido pela torcida do Vasco muito tempo, cara. Muito. E a primeira vez que a torcida do Vasco reagiu, porque só pra deixar claro, se todo jogador que fosse vaiado no Vasco pedisse pra sair, o Vasco não tinha jogador há 20 anos, porra. E assim, todos os jogadores do Vasco foram vaiados. A torcida só reagiu por conta de atitudes dele. Não era nem ali uma reação por conta de uma insatisfação técnica com o início de ano do Corinthians. Foi pelo vizinho e tal. Eu acho que incomodou também a torcida do Vasco como ele não conseguiu se destacar na reta final de Copa do Brasil. Isso já estava um pouquinho ali. Mas é quando você tem a questão do sorriso dele saindo no jogo contra o Bahia e principalmente quando ele não volta... Então... depois do jogo. Porque, tipo assim, vira um cabo de guerra. Tipo assim, nunca foi criticado. Aí fala assim, pô, meu irmão, tu tá jogando mal, vou te vaiar. Ah, vai ficar de risinho? Vou te vaiar de novo. Assim, você vai, não sei o quê. E aí fica O negócio é assim, porra, não dá, o Luiz falou uma coisa pra gente encerrar, que a gente tem que seguir, o desafio tal é agora. Primeiro, o que é o mais... Ponto de tudo. Fique bem. É isso. Fique bem o Felipe Coutinho. Exatamente. Você abriu falando isso, eu acho que essa é a importância. Segundo, que é o que o Luiz falou, concordo. Duvido que o Felipe Coutinho tenha pedido para sair por causa de, especificamente, uma aspa de A, uma aspa de B, uma aspa de C, ou só por vaias isoladas ali no... Não eu acho que isso tudo é uma construção. O negócio é o seguinte, cara, acho que é só o que posta o Felipe Coutinho no final é muito mais sério do que qualquer coisa que a gente eu quero só sublinhar rapidinho aqui. Ele não tá bem. Eu acho que ele não está bem. Ele não tem mais a força para reagir. Eu só queria sublinhar rapidinho. Eu fiquei... eu tive faringite, caralho, fiquei na merda, não consegui falar 14 dias, tá? Não. Sabe o que acontece com quem vive da voz, vive de narrar? Se sente um lixo. Você não consegue fazer aquilo que você sente que nasceu para fazer. Você não consegue se comunicar com as pessoas do jeito que você gostaria de comunicar. Eu ainda estou me recuperando, estou aqui estou fazendo o melhor que eu posso hoje. O melhor que eu posso hoje não é provavelmente o meu melhor. Só que isso me afeta emocionalmente. E me afeta do ponto de vista psicológico. Quando você vai para um jogador como o Coutinho, que não conseguia jogar 40 partidas há 1000 anos, e ele joga 50. E agora ele tem a responsabilidade de liderar um time. Ele joga decidir. Ele joga 50 mesmo. E ele não foda. consegue jogar naquele nível que ele falou assim, cara, ele deve ter pensado, no dia que eu voltar a ter 50 jogos, você foi no ponto. Eu vou voltar a ser o Coutinho. E no futebol brasileiro, foi no ponto. E ele não consegue. Isso tem um tipo de pressão muito forte. Ainda mais um cara que sabe do talento que ele tem. Exatamente. Então, o que eu quero dizer assim, eu sempre gosto de relacionar com o que a gente vive, porque a gente só consegue controlar aquelas nossas emoções dentro da nossa realidade. Então, assim, eu passei por isso. Tô falando do que eu passei agora, 10 dias, e é uma merda. Imagina você passar por isso 50 jogos e você fala assim, caralho, agora eu tô bem, mas não consigo. Então, assim, é muito difícil. Então, eu não consigo... Eu acho que é injusto com jornalistas, com torcida.
Não, olha só. É uma construção do Coutinho com o Vasco, com o time. Se você quiser, se você quiser botar a culpa em jornalista, e aí volta Donan, Casimiro, Pedrosa, Alain... É mais fácil, né? Meu irmão, não, de verdade, tá? Não tem problema nenhum. Culpar a torcida do Vasco é um esculacho do caralho. Cara, a torcida do Vasco fez tudo, absolutamente tudo por ele, cara. De verdade mesmo. E aí vem o seguinte, porque o Coutinho abriu mão de muito dinheiro para vir pro Vasco. Mas ele veio porque quis. Ninguém obrigou o Coutinho a vir. Pelo contrário, a única obrigação na vinda do Coutinho foi a do Vasco de trazer 2 jogadores que o Coutinho mandou. E o Vasco cumpriu com isso. Então, assim, a relação do Vasco com o Coutinho, e aí eu infelizmente tive que ler a palavra de alguns ex-jogadores do Vasco, ingratidão. Isso não existe. Cara, assim, o mundo tá invertido, cara. Aí não existe, cara. De verdade. E eu sei que esse sentimento não é do Coutinho, tá? Esse sentimento não é do Coutinho. Eu sei que o Coutinho pode ter sentido esse sentimento ali na raiva, o caralho a 4. Cara, os jogadores que saíram do Vasco, que ganharam o mundo, que tiveram carreira, acho que o sentimento tem que ter muita gratidão ao Vasco, pra eterna. Não é o Vasco que tu tem que ter gratidão ao jogador, não. Senão fudeu, tá? É tudo invertido, pô. A torcida do Vasco faz tudo pelos jogadores, mas absolutamente tudo, a porra toda. Faz até demais. Protege jogador, porra, é torto e é direito, eu acho cara. que o sentimento final de frustração da torcida do Vasco, porque esperava que ele pudesse ser a fagulha para o time voltar a ganhar, e dele. De todo mundo achar que poderia ser. Se você for para um caminho de só elogio e bajulação, você não pode ser criticado, acabou a relação, não tem relação. 10 horas e 58 minutos, assim, de novo, as melhores relações são as sinceras e honestas. Exatamente, só assim... Ele é o capitão do time, ele é um representante do time. Se o time estiver mal, ele vai receber mais críticas. Ponto. Não é necessariamente, e em algum momento foi uma crítica direcionada a ele, mas não é necessariamente no momento em que o Lanús faz o gol, e que é uma grande alegria falar essa informação. O Bandeira quer anular, tá? O Bandeira quer anular, a gente vai mostrar o gol, hein? Porque o Bandeira é bandido.